Olá, olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo vou-vos trazer então o protocolo completo de como fazer um jejum. Trago-vos um guia completo para vos guiar nesta jornada do jejum prolongado, seja ele 3 dias, 6 dias, 9 dias, 30 dias, centenas. Portanto, começando pelo tópico número 1, pelo tema, o capítulo aqui, número 1. O que é o jejum de sumos prolongado? Então, o jejum de sumos prolongado, como já falei noutros vídeos, acaba por ser umas férias de comida sólida, de alimentos sólidos. O jejum de sumos, neste caso, então, a abstinência de alimentos sólidos durante um certo período de tempo, um período prolongado, e o foco então é apenas líquidos, água de vegetais e água de fruta. Então, qual é o propósito de se fazer aqui, o propósito principal de se fazer um jejum de sumos prolongados? O porquê? Bem, o grande porquê, acima de tudo, é remover a placa mucoide. Eu já fiz um vídeo especificamente a aprofundar o tema da placa mucoide, mas basicamente então o propósito, o porquê, o grande porquê de se fazer um jejum de sumos prolongados é remover a placa mucoide e limpar o tubo digestivo, não é? Limpar o sistema gastrointestinal. No entanto, os porquês, as razões, o espírito com que fazemos o jejum de sumos prolongados acaba por ser algo individual, algo íntimo e, portanto, as razões podem ser diferentes, ainda que a grande razão de se fazer seja remover a placa mucoide. Uns podem querer fazer um jejum de sumos prolongados para se limpar, outros para se sentir melhor, outros para se sentir mais leves, outros para deixar de estarem inchados, para deixar de estarem com problemas intestinais, outros têm doenças crónicas intestinais, outros têm cancro, outros querem passar para uma vida, um estilo de vida de líquidos, viver só em líquidos, depende, cada um com os seus porquês. E é bom de entender qual é o grande porquê, qual é a grande razão de fazermos o que estamos a fazer para mais tarde, quando certos desconfortos, quando certos obstáculos vierem, quando certas pressões sociais vierem ao de cima, nós estarmos tranquilos e termos temos controle emocional. Um dos grandes porquês também então acaba por ser fazer um reset ao sistema de feedback do corpo. Vamos começar a estar muito mais sensíveis aos cheiros, aos paladares, a tudo isso, depois de fazermos um jejum de sumos prolongados. Vamos transformar a microbiota, não é? A flora intestinal. E estaria aqui horas e horas e horas a falar deste tópico. O tema da microbiota da flora intestinal está cada vez mais profundo, mais científico, mais a ser explorado e tem muito impacto no nosso sistema imunitário, tem muito impacto com a saúde cerebral e ao fim e ao cabo sempre ouvimos dizer que os intestinos são o segundo cérebro, não é? E temos uma grande rede de neurotransmissores nos intestinos e portanto há aqui uma grande ligação entre a nossa mente, a saúde mental e a nossa saúde intestinal. Falando aqui um pouquinho de mim, da minha transição antes e depois de fazer o jejum de sumos, eu já tinha estado 6 meses, 3 meses, 9 meses só a comer uma alimentação crudívora. No entanto, nunca foi algo constante, nunca foi algo que tivesse um grande propósito, que tivesse um grande porquê, que tivesse uma grande compreensão, nunca foi algo que tivesse uma grande força, que tivesse uma grande razão de ser, porque intelectualmente sabia dos benefícios e emocionalmente e intuitivamente sentia que era o caminho e no entanto só depois de eu fazer os jejum de sumos prolongados é que eu tive uma grande facilidade em incorporar o estilo de vida, este estilo de vida alimentar. É também de notar que aqueles que se consideram, que se categorizam como crudívoros, não é? Isto é tudo, acaba por ser tudo rótulos que colocamos a nós próprios, mas é também uma maneira fácil de comunicarmos e de entendermos os estilos, os hábitos alimentares de cada um. E portanto isto para dizer que 75%, acima de 75% da porção de alimentos ingeridos crus já acabas por ser um crudívoro, por assim dizer, ou seja, há muita gente que
se encaixa nesta categoria de crudivorismo que continua a comer alimentos cozinhados. E se formos também a bem analisar que vamos por comer todos o mesmo, qualquer que seja a categoria alimentar, a dieta, o estilo de vida que tenhamos, todos comemos carboidratos, todos comemos gorduras e proteínas, só que uns fritam-nas, uns processam-nas de uma forma, outros processam-nas de outra forma, uns processam-nas com o fogo a altas temperaturas, uns processam-nas a baixas temperaturas, acabamos por processar a comida de maneiras diferentes, mas acabamos todos por comer a mesma coisa. Ao limpar a placa mucoide, ao limpar o tubo digestivo, o sistema gastrointestinal, vamos acabar por conseguir absorver, digerir e utilizar aquilo que comemos. É muito importante. Os benefícios são imensos. Outro tópico, a máquina de sumos. Qual é aqui a máquina de sumos que eu recomendo? A melhor máquina de sumos é aquela que utilizas, não é? Portanto, qualquer que seja a máquina que tenhas, é essa que deves usar. Agora, como vai estar durante uns meses em sumos, eu recomendo que a máquina seja minimamente boa. Portanto, tenho aqui duas grandes recomendações. No entanto, acaba por ser um investimento, cabe a cada um decidir o quão importante é que é investir na máquina e o quão importante é que é viver em sumos. Portanto, as slow juicers acabam por ser as melhores no mercado, né? Porque acaba por ser algo prensado a frio, acaba por não haver oxidação durante o processo e, portanto, a qualidade de sumo é muito superior em relação, por exemplo, a uma centrifugadora. Eu, top número 1 no que toca a máquinas de sumo, recomendo a Dynapro da Tribest, uma liquidificadora a vácuo. Porquê? Porque vai fazer tudo o que uma liquidificadora faz, seja sopas, seja smoothies, seja cremes, seja o que seja, e vai também possibilitar fazer sumos muito mais rápido em relação a uma slow juicer. Slow juicer acaba por ser devagar, vai-se gastar mais tempo a fazer o sumo, enquanto que na liquidificadora é só usarmos um saco de coar, coamos a fibra e separamos a fibra desta maneira. Top! Super conveniente, super rápido, qualidade inigualável. Não recomendo fazer este processo com uma liquidificadora normal. Aqui a grande questão de ser uma liquidificadora a vácuo é exatamente como acontece nas slow juicers, não existe oxidação durante o processo do sumo. Esta liquidificadora traz uma bomba de vácuo, tiramos o vácuo que está dentro da liquidificadora, ligamos a liquidificadora, aquilo mistura tudo, entretanto depois usamos o saco de coar, está o sumo feito. Outra recomendação será a Green Star Elite, ou Pro, da Tribest também. É referência. Tem uma tecnologia única, a Green Star Elite, seja a Elite, seja a Pro, que ainda está acima da Elite. Tem uma tecnologia única, biocerâmica e magnética. É também muito boa para extrair folhas verdes. E se tiveres algum problema como cancro ou uma doença degenerativa, recomendo vivamente a Green Star. No entanto, existem outras marcas muito boas, tal como a Nama. A Nama neste momento tem um modelo Nama J2 J2 super top. Acaba por ficar um pouco caro, porque é uma empresa dos Estados Unidos, eles também fazem modelos europeus, enquanto que nos Estados Unidos e Canadá eles vendem-na por $500, aqui acaba por ficar quase a 700, o modelo europeu que eles tenham. Mas pronto, temos a Sana, temos a Omega, temos a Huron, qualquer slow juicer serve. Eu recomendo estas porque tenho experiências com estas, têm um grande suporte e têm longas garantias, portanto, qualquer problema que haja, eu já fiz centenas, se não milhares de sumos, seja na minha liquidificadora, seja na Green Star, e até hoje nenhum problema, tudo top, sempre a funcionar. Portanto, para mim, a meu ver, já pela quantidade de sumos que eu já fiz, já valeu o investimento. Porque é assim, a qualidade do sumo é qualquer coisa, a qualidade é mesmo qualquer coisa e, portanto, uma vez que tu te acostumes a beber sumo de qualidade, não vais querer outra coisa. A Green Star acaba por também servir para fazer croquetes, para fazer
outro tipo, para fazer gelados, para fazer, também tem outras funções. O único senão da Green Star é que se quisermos fazer sumo só, por exemplo, de ananás, ou sumo só de uva, ou sumo só de maçã, acaba por ser complicado e precisamos de lhe dar um pouco mais de fibra e juntar vegetais. Portanto, a liquidificadora nesse sentido também é melhor, porque podemos fazer sumo só de romã, sumo só de uva, muito rapidamente. Então, quantidade de sumos, quanto é que se deve beber? Então, a quantidade de sumos diária deve ser 4 litros no mínimo. Obviamente que podemos beber água e chá, principalmente nos dias de inverno mais frios. Aquecer um pouco o corpo com chá é uma boa opção. E também podemos adicionar um fogo, um jalapeño, um habanero, uma pimenta assim forte, ou mesmo gengibre. Portanto, podemos fazer, por exemplo, 2 litros de sumo de vegetais, 2 litros de sumos de fruta. Podemos fazer 3 litros de uma coisa, 3 litros de outra. Podemos também fazer combinações. Se um dia bebemos mais fruta, no outro dia podemos buscar mais nos vegetais. Outra coisa também boa de apontar é que, se não tivermos tido o hábito durante a nossa vida de comer frutas e vegetais, eu recomendo começar pelos vegetais e pouco a pouco ir adicionando fruta, porque a fruta acaba por ser muito mais forte na desintoxicação e na limpeza do organismo. Principalmente as frutas adstringentes, como os cítricos, uvas, maçãs, romã, ananás. Quanto mais exercício fizeres, mais sumo deves beber, não é? Mais sumo o corpo vai precisar. E portanto 4 a 8 litros será suficiente diariamente. É óbvio que também podes beber água, não é? Água com limão, água morna com limão, é top para saciar e para não termos fome, tanto de manhã como banho interno, como à noite, antes de dormir. A quantidade de sumo também vai depender do tipo de sumo que façamos. Por exemplo, se estivermos durante o verão a fazer um jejum prolongado de sumos e tivermos muitas melancias disponíveis, a melancia acaba por não ter muitas calorias. 4 litros de melancia acaba por ser à volta de 1200 calorias, portanto vamos ter que compensar com maior quantidade de sumos, neste caso. Caso te sintas fraco, caso te sintas débil, caso te sintas com fome, simplesmente tens de beber mais sumo. É bom de relembrar que o corpo vai gastar muita energia, ou seja, a energia do corpo vai estar toda focada, concentrada na limpeza, na regeneração, no detox, e portanto acaba por precisar de energia e precisamos de muito sumo para conseguir isso. Sintomas de detox. Os sintomas de detox vai ser também algo relativo, vai depender do estilo alimentar que se tenha tido durante a vida inteira, a idade da pessoa. É bom termos os sintomas de detox, é sinal que o nosso corpo está a regenerar, está a limpar, está a expulsar as bactérias, os fungos, a bicharada, toda a toxicidade e todos os resíduos que aqui estão, não é? Ou seja, é uma questão de agradecermos, de estarmos a acariciar o corpo, a agradecer ao corpo e de falar com ele, de comunicar com ele. O jejum em si não nos vai curar, o que nos vai curar é a capacidade de eliminarmos as obstruções. Os sintomas de detox tendem por ser mais intensos no início do jejum, ou seja, os primeiros dias acaba por ser mais difícil, mais desconfortável. Não é algo que vai perdurar mais de 3 dias, acaba por ser um dia, certas horas, não são severos, não é algo que vai ser crónico, que para sempre, é uma jornada de eliminação, desintoxicação, portanto tem de haver certos desconfortos, principalmente emocionais. Então, suplementos, algo que eu considero essencial para se adicionar, para se suplementar durante um jejum de sumos prolongados. Quero aqui já deixar claro que vitaminas, em termos de suplementos, no que toca às vitaminas, não é necessário de todo. Deficiências minerais e deficiências de vitaminas, o corpo vai acabar por regular facilmente, uma vez que tenhamos eliminado a placa mucoide, porque depois vamos conseguir então assimilar aquilo que comemos e o corpo vai conseguir restaurar todas estas deficiências. A quantidade de frutas e de vegetais que vamos colocar diariamente vai nos dar bastante nutrição, vai nos dar bastante vitaminas, calorias. Portanto, não precisamos de andar aqui, nem mesmo, por exemplo, os superalimentos, né, como a clorela, a spirulina, esses pós verdes.
acabam por não ser necessários, porque a quantidade de sumos e de vegetais e a variedade de vegetais e de fruta que vamos incorporar ao longo deste tempo vai ser mais que suficiente para termos bastante nutrição. Então, um suplemento essencial para se incorporar durante o jejum prolongado é o Psyllium husk, Psyllium husk em pó. Passado 1 a 2 semanas de andarmos em sumos, de conseguirmos reidratar as células e os intestinos, vamos então começar a incorporar 1 colher de chá por dia de Psyllium husk, aumentando cada dia 1 colher de chá. Para o final, quanto mais limpos estejamos, mais podemos adicionar, no entanto, ir com calma no início. Isto basicamente é reidratar os intestinos, dar espaço e tempo ao corpo e aos intestinos para começarem a estar hidratados e para começar a quebrar a placa mucoide e depois começar a utilizar o Psyllium husk para ajudar a limpar os intestinos. Acaba por ser um processo intuitivo, não há aqui certo nem errado. Podemos fazer umas certas pausas, não se deve estar o percurso inteiro a adicionar o Psyllium husk todos os dias. No entanto, basicamente é isso, é incorporando pouco a pouco, adicionando, fazer umas pausas durante uma semana, durante uns dias, ver como o corpo reage, como as fezes saem e depois também vamos começar a perceber de certos padrões. Adicionei Psyllium husk nesta quantidade, senti-me assim, defequei desta forma, foi mais fácil, foi mais difícil, eliminei mais, eliminei menos. Isto depois também acaba por ser algo de análise, uma jornada de análise e intuitiva e de sentirmos o que se devemos adicionar mais, se devemos parar, entender os ciclos e os padrões relacionados com o Psyllium husk. Outra coisa também muito boa em relação ao Psyllium husk é que acaba por nos fazer sentir muito mais saciados, vamos estar muito mais cheios, por assim dizer, vai-nos preencher bastante. A argila bentonita é algo que muita gente que está neste mundo dos sumos e do jejum de sumos utiliza. Eu pessoalmente não recomendo, não utilizo, nunca utilizei e não recomendo, principalmente pelo alto teor de alumínio que todas as argilas bentonitas ou as argilas que se vendam têm, e basta ver no rótulo a quantidade de alumínio é mais de metade e portanto não recomendo a argila bentonita devido ao seu alto teor de alumínio e outras coisas tóxicas que tenha. Ervas. Muito bem, vamos falar nas ervas. Ervas em modos de cápsulas, tinturas, extrações, glicerinas, o que seja, é recomendado, sim senhora, é top. Vão fortalecer os intestinos, vão dar um grande suporte a qualquer que seja o órgão de eliminação e é bom de realçar que quando se faz um jejum é a melhor época para se adicionar tinturas ou as ervas. Eu aqui neste vídeo não vou falar em fórmulas específicas para comprar ou para fazer, no futuro irei fazer um vídeo a ensinar como fazer certas fórmulas de ervas, as cápsulas, como fazê-las em casa, etc. Neste momento o que eu quero aqui enfatizar é que ervas top, em relação a chás, tinturas, extrações, qualquer que seja o modo de preferência, utilizem-nas enquanto estiverem a fazer o jejum de sumos, é importantíssimo, não é necessário, não é obrigatório, mas é algo que vai intensificar a desintoxicação, a regeneração e o suporte aos órgãos de eliminação. Portanto, procurar certas formas de tinturas que fortaleçam o sistema linfático, que fortaleçam os rins, que fortaleçam o sistema gastrointestinal, que fortaleçam as glândulas, que fortaleçam o fígado. Deve ser também feita uma manutenção de tinturas desparasitantes e é bom de relembrar que qualquer fórmula desparasitante, qualquer protocolo desparasitante que se incorpora deve ser feito pelo menos 4 meses, porque por mais que os parasitas sejam eliminados, eles deixam os ovos, as ovas, e, portanto 4 meses é o que eu recomendo para se fazer em relação aos parasitas. Ainda no tópico das ervas, relembro que não há nada melhor do que o limão e os cítricos para limpar o sistema gastrointestinal, as frutas adstringentes, os limões são top. E portanto, mais uma vez, não é necessário, não é obrigatório, mas ajuda e intensifica. Portanto, é isso. Em relação ao limão, ainda no limão, água com limão, como já disse, água morna com limão é top para começar o dia, o banho interno, à noite.
E água com limão com bicarbonato de sódio é ainda melhor. Bicarbonato de sódio de qualidade, que não tenha nenhum alumínio. E é bom também de apontar, enquanto estou neste tópico, que já existiu médicos que usaram apenas bicarbonato de sódio para curar certos cancros e certas doenças crónicas e degenerativas. Portanto, tem um grande poder. Outro suplemento importante, ainda que eu nunca tenha experimentado, mas tenho muito interesse, é o chamado óxido de magnésio ozonizado. Mais uma vez, nunca experimentei. Alguém que tenha experimentado, que me diga se conhece, já experimentou, se não, e gostava muito de ter feedback de alguém que tenha experimentado o óxido de magnésio ozonizado. Outro suplemento fundamental, essencial e importantíssimo, se não o mais importante deste processo todo, são enzimas digestivas. Eu apenas comecei a incorporar as enzimas digestivas no meu dia 99, que ainda me lembro, foi o dia 2/2 deste ano, e comecei a eliminar 2, se não 3 vezes mais do que estava a eliminar por dia. Às vezes eliminava a placa mucoide apenas 2 em 2 dias. Quando comecei a incorporar as enzimas digestivas, comecei a eliminar a placa mucoide todos os dias, várias vezes por dia. Foi noite e dia. Portanto, quanto mais enzimas, também não precisas de tomar 300 enzimas por dia, mas pelo menos o que eu recomendo é tomar 9 cápsulas 3 vezes por dia. Acaba também por depender da carteira de cada um e da vontade de cada um de intensificar e encurtar o processo. Tenho daqui de apontar que, em relação às enzimas digestivas, têm de ser enzimas digestivas de espectro completo, ou seja, enzimas digestivas que digiram os vários tipos de alimentos, proteínas, carboidratos e gorduras. Se precisares de ajuda, tal como as enzimas digestivas, como qualquer outra fórmula herbal ou qualquer que seja o que precises, se precisares de saber qual é a marca que eu recomendo, qual é o produto específico que eu recomendo, quais são, há muita coisa que eu consigo ajudar e providenciar no que toca a este tipo de suplementos que vai ajudar e facilitar o processo. Portanto, se quiseres, podes-me enviar uma mensagem tanto no Instagram como na comunidade do Facebook que eu criei, que é exatamente para isso. Estás à vontade. Hoje em dia a comida está completamente desprivada de conteúdo enzimático, de enzimas. O solo não tem a quantidade de enzimas que tinha há 20, 30, 40 anos atrás. Isso também acaba por se traduzir nos alimentos. Portanto, sejam alimentos cozinhados ou crus ou frescos, o nível enzimático é muito menor nos dias de hoje em relação ao passado. Portanto, recomendo enzimas digestivas para qualquer que seja o estilo alimentar, e para aqueles que têm grandes problemas de digestão, enzimas digestivas é a solução. Até rimou. Gordura, ácidos graxos gordos ou ácidos gordos essenciais. Porque é que eu vou falar então aqui de suplementar com gordura? Não é algo fundamental, mas é algo também importante de se adicionar. Os ácidos gordos essenciais, os ácidos graxos. Devemos então tomar uma colher de sopa diariamente, qualquer que seja a preferência que tenhamos de óleo. Eu pessoalmente recomendo óleo de linhaça ou óleo de cânhamo. Para que a vesícula biliar continue sempre, constantemente a fazer o seu trabalho diário, precisa de 10 gramas de gordura. Obviamente que os vegetais já têm gordura, mas suplementar uma colher de sopa de gordura acaba por ser uma prevenção. Acaba por ser uma prevenção para que a vesícula biliar esteja sempre a trabalhar top. Portanto, eu recomendo óleo de cânhamo para as mulheres, óleo de linhaça para os homens. A razão de eu recomendar estes dois é devido ao facto das proporções serem boas, para as proporções de ômegas 3 e ômega 6. No entanto, o óleo de cânhamo também tem bastante proteína. A semente de cânhamo é das coisas, se não a coisa que mais proteína tem aqui neste reino, neste mundo. Portanto, se estiverem preocupados também com proteína, a colher de sopa de óleo de sementes de cânhamo, top. Óleos essenciais, como suplemento, também recomendo bastante. Vão ser essenciais quando tivermos uma dor de cabeça, quando tivermos uma dor muscular, quando tivermos para limpar o
o nosso ambiente para para estarmos num ambiente menos tóxico, mais puro. Quando quisermos suportar certos órgãos de eliminação como os rins, o fígado, por exemplo, podemos fazer uma bandana, podemos colocar um tecido têxtil com óleo de ricínio e fazer e colocar óleos essenciais. O óleo de ricínio é o dos óleos, se não óleo, que acaba por atingir mais profundamente as camadas mais profundas da pele. Óleos essenciais que eu costumo usar diariamente, semanalmente, são o óleo de frankincense, o óleo de cravinho, o óleo de limão, o óleo de hortelã-pimenta, óleo de orégano, óleo de lavanda e o óleo de tea tree. Acabam também por ajudar, às vezes, quando temos certos sintomas de detox, para aliviar. Quando temos problemas de estômago, quando temos dores de estômago, cólicas, gases, também acaba por ser muito beneficial. Também acaba por ser muito benéfico usar certos óleos essenciais, tal como o hortelã-pimenta. Falemos de clísteres, enemas ou clísteres. É algo fundamental, vai ser algo também imperial para se usar e para se incorporar, para se suplementar durante o jejum de sumos prolongados. É considerado uma das mais antigas formas de limpeza dos intestinos, do cólon. Pode aliviar dores intestinais, dores de cabeça, fraqueza, constipação, gases, cólicas. Acabam também por ajudar a estimular os movimentos dos intestinos. Uma nota que deve ser feita é que não devemos fazer enemas todos os dias do início ao fim da nossa jornada, porque o corpo acaba por ficar pendente dos enemas, dos clísteres, para se movimentar em condições, para as fezes se movimentarem em condições. No entanto, vai ser imperial para dissolver a placa mucoide, para limpar os intestinos. Acaba por ser só a limpeza do intestino grosso, um pouco da parte do intestino grosso, mas é fundamental. Vão ver uma grande diferença de eliminação e de limpeza e de sentimento de leveza. Há muitas fórmulas para fazer os enemas. Eu as que eu experienciei durante o meu jejum de sumos foi água com limão e café. Uma vez que eu comecei a fazer de café, mantive-me sempre no café, nos clísteres, nos enemas de café. Os enemas de café são muito bons também para a limpeza do fígado. Acaba por estimular o fígado no sentido dos canais biliares de produzir mais bilis e de acabar por eliminar mais. Há quem use certas ervas, certas fórmulas herbais para incorporar nos enemas, através de chás. Há quem use probióticos. Eu nunca me aventurei por aí. O que experimentei foi água com limão e café e, portanto, recomendo muito café. A água sempre morna, não é? O café tem de estar quente, mas também tem de se dissolver o café com água fria, seja água com limão, qualquer que seja o tipo de enema, tem de ser sempre água morna, nunca água a ferver, não é? Para não nos queimarmos, mas também água fria não. A água morna vai ajudar bastante e vai fazer uma grande, grande diferença. E portanto, enemas a incorporar praticamente todos os dias, fazendo uma pausa aqui e acolá, fazendo um dia sim, um dia não, é muito importante mesmo. Hidroterapia do cólon, dos intestinos. Recomendo, ainda que eu nunca tenha feito, nunca tenha experimentado. Também vai depender do profissional que o faça, não é? Mas acaba por ser uma limpeza aos intestinos, ainda que não elimine a placa mucoide. É uma boa limpeza. Eu, como nunca experimentei, não tenho grande feedback para dar, mas o feedback que eu tenho de outras pessoas é que é ótimo e que acaba por ser uma boa limpeza. Portanto, se tiveres a possibilidade e os meios de fazer uma hidroterapia dos intestinos, do cólon, força. Partindo então para as receitas, para os sumos, a combinação de sumos, quais são os tipos de sumos. Eu já fiz anteriormente um vídeo que falo exatamente acerca deste tópico das receitas dos sumos, os sumos que eu bebi, as combinações de sumos, tudo isso, portanto não vou cobrir aqui, não vou aqui gastar muito tempo em relação a este tópico. Queria só dizer que, se quiseres saber receitas, tenho centenas, se não milhares de receitas de sumos, tanto delas que eu desenvolvi, que eu aprendi a fazer, que eu fui experimentando, como receitas que eu tenho de livros. E portanto, se quiseres saber mais receitas específicas, podes sempre enviar uma mensagem e eu ajudo-te e guio-te nesse sentido, não há problema nenhum. Queria deixar claro que no e-book, no PDF que eu vou
que eu vou dar para acompanhar este vídeo, o e-book do protocolo completo. Vão lá estar receitas, vão lá estar ideias e, portanto, o conteúdo em relação às receitas vai lá estar. Peso, perda de peso. Vamos perder muito peso, não vamos perder muito peso, é preocupante, não é preocupante? Então, a perda de peso acaba por ser inevitável. No entanto, se tiveres um certo acompanhamento, um acompanhamento personalizado, podes até ganhar peso durante um jejum de sumos, é possível. No entanto, a norma é perder peso, até porque vamos eliminar quilos e quilos da placa mucoide, não é? Há estudos de pessoas que tenham cerca de entre 20 a 25 quilos de placa mucoide dentro delas, portanto, imaginem bem o saco de caca que aqui andamos, que anda connosco de manhã à noite durante anos e anos e anos, se não uma vida inteira. Portanto, não devemos ter receio, não devemos ter medo de perder peso, faz parte do processo. Vamos ganhar peso facilmente depois de nos limparmos. Não podemos estar aqui preocupados com a nossa postura muscular, com o nosso físico. Isto é um protocolo que se faz uma vez na vida, é um reset para regenerar completamente o corpo. Portanto, é algo também que deve ser abraçado, a perda de peso, e que deve ser normal, porque vamos eliminar muito da placa mucoide, muitos resíduos, muita porcaria dentro de nós. Se fizermos bastante exercício, se fizermos exercício suficiente, pelo menos, e se bebermos a quantidade de sumos que devemos beber, no mínimo 4 litros por dia, acabamos por nunca perder massa muscular. Então, quanto tempo é que devemos estar a jejuar? Quanto tempo é que devemos fazer o jejum de sumos prolongados? Isto obviamente é uma questão que está relacionada com o porquê, a razão de fazermos o que fazemos, o espírito com que fazemos o que fazemos, não é? Se a grande razão de fazermos o jejum de sumos for eliminar a placa mucoide, então vamos fazer o jejum de sumos até eliminarmos completamente a placa mucoide. É tão fácil quanto isso, seja um mês, seja 2 meses, seja 3 meses. Se fores acompanhado e se fores guiado, vai ser muito mais fácil, vai ser muito mais rápido. Se tiveres as enzimas digestivas, se tiveres as ervas, se tiveres os clísteres, se tiveres as massagens aos intestinos, se tiveres todas estas suplementações, estas dicas adicionais, vai ser muito mais fácil, vai ser muito mais rápido. No entanto, não é uma questão de quanto mais rápido melhor. Não, isto é uma jornada lindíssima, isto é uma jornada completamente mágica. Não vais querer outra coisa senão viver o resto da vida em sumos, uma vez que estejas passar 2, 3 semanas de sumos, e portanto vão aqui haver várias variáveis que vão influenciar a quantidade de dias que devemos fazer. A idade, os hábitos alimentares, a nossa genética, o nível de toxicidade que tenhamos dentro de nós, dos nossos órgãos de desintoxicação. Há aqui muitas variantes e, portanto, para uns podem ser 40 dias, para outros podem ser 2 meses, para uns podem ser 8 meses, depende. Houve tempos que eu pensava que estava limpo, houve uma época que passaram cerca de 1 a 2 semanas sem eu eliminar nada, eu pensei que estava limpo. E o problema aqui é pensar, eu pensava. É uma questão de sentir, é uma questão de saber, é uma questão de contemplar as fezes, o nosso corpo. E porque é assim, isto, quando estamos durante um jejum de sumos, vamos acabar por estar muito mais limpos e muito mais leves, muito mais leves. E vai ser muito mais fácil ter decisões importantes, tal como esta. Qualquer que seja a decisão importante na nossa vida, vai ser muito mais fácil e vamos ter um controle muito mais emocional, um controle muito mais forte mental e um controle e uma integridade muito maior a todos os níveis. Portanto, mais uma vez, decidir quando quebrar o jejum e decidir quando estamos limpos vai ser mais fácil. Um dos grandes propósitos do cólon dos intestinos é preservar a água que está nos alimentos. Se nós distorcermos essa harmonia molecular que está estruturada nas frutas e nos vegetais, acabamos por distorcer a água que é utilizada nos intestinos. Se destruímos a vida, a força vital, a água, ao cozinhar os alimentos a vida inteira, acabamos por estar num modo distorcido de viver, num modo distorcido de pensar, de sentir, a certo nível, não é? Se nós fizermos a experiência de cozinhar uma maçã, uma cenoura, ou o que seja, e colocarmos na terra para ela crescer, isso não acontece, está completamente morta nesse sentido, ou seja,
a semente já perdeu a sua força vital, a sua energia, está completamente corrompida e, portanto, como é que nós queremos criar vida, ter vida, estar saudáveis, se o que alimentamos está morto? Então, como quebrar um jejum? Eu fiz um vídeo em específico em relação a este tópico, como se deve quebrar um jejum, protocolos tintim por tintim de como quebrar um jejum prolongado, seja um jejum prolongado ou não. E, portanto, recomendo que vejam esse vídeo, lá está a informação necessária para serem guiados no que toca ao quebrar o jejum. Relembro que é muito importante quebrar o jejum, é mais importante saber quebrar o jejum do que fazer o jejum. Portanto, é algo imperativo de se estudar, de compreender e de analisar. Mas basicamente, para resumir muito aqui o tópico, quando se quebra um jejum prolongado, deve-se continuar em sumos, deve-se focar primeiro, nos primeiros dias uma refeição de fruta, depois ir adicionando fibra pouco a pouco, smoothies, mais fruta, só depois, então, passado um tempo, uma salada sem gordura e ir adicionando gordura pouco a pouco, adicionando gordura seja num gelado, num smoothie, num leite vegetal e só depois, então, passar para uma alimentação normal. Aquilo que vamos colocar quando quebramos o jejum vai influenciar o tipo de bactérias que vão crescer na nossa flora intestinal e, portanto, acabamos por ter um grande trabalho em restaurar a flora intestinal, eliminar as bactérias más que estão na flora intestinal. Então, o que queremos agora também é que as bactérias boas proliferem, cresçam e aumentem. E, portanto, o tipo de alimentos que colocaremos quando se quebra um jejum vai ser importantíssimo nesse aspecto. Higiene oral. Higiene oral também é um bom tópico e um tópico importante de se abordar aqui, neste protocolo, porque, como vamos estar sempre a beber sumos, vamos acabar por ter muita sujidade na boca. Passar várias vezes a boca por água. O mais importante aqui, em relação à higiene oral, é várias vezes ao dia usar um raspador da língua. Eu tive durante 2 semanas, houve uma época que eu tive um grande sintoma de detox em relação à boca, à higiene oral, em relação à língua. Tive durante 2 semanas a língua branca, foi uma purga enorme e não foi fácil. No entanto, um sinal de desintoxicação e um sinal de limpeza acaba também por ser, quando tivermos a língua rosa, acabamos por nos aperceber que estamos limpos. Eu, para limpar a boca, costumo sempre usar óleo de sésamo, é o melhor. Portanto, depois de beber sumo, podes passar um pouco de óleo de sésamo, podes raspar a língua, podes passar a boca por água, água com sal, água com bicarbonato de sódio. Podes lavar os dentes várias vezes, pelo menos 2 vezes por dia. E podes usar receitas caseiras para fazer pasta de dentes. A receita mais simples que eu recomendo, que eu uso já há bastantes anos, é óleo de coco com bicarbonato de sódio e umas gotas de óleos essenciais. Podes também usar cacau em pó, pó de NEM, pó em canela, pó de cravinho. Ou seja, há muitas coisas que se podem fazer para fazer uma pasta de dentes caseira. Organização e preparação dos. Eu recomendo que haja sempre um estoque de frutas e de vegetais para os próximos dias, para não estarmos constantemente a ir ao mercado, a ir às compras todos os dias, não é? Acaba por ser exaustivo. Quanto mais frutas e vegetais conseguires do teu quintal, melhor, não é? Quanto mais frutas e vegetais da época, locais conseguires, maravilha. Há sempre quem tenha laranjas, seja um vizinho, seja um familiar. Há sempre quem tenha limões. É bom de interagir com as pessoas à tua volta para encontrar estes produtos facilmente e acabas por poupar dinheiro também, não é? É bom também de fazer relações com os retalhistas, com os donos das lojas de frutas e de vegetais, pessoas que tu conheças que estejam neste mundo, que estejam neste negócio de revenda, de venda de frutas e de vegetais, falar com eles, por exemplo, explicar que estás neste momento a comprar uma grande quantidade de certos produtos, se eles podem fazer um desconto, se eles têm produtos que estão feios, que não estão tão bonitos e que acabam por não ser vendidos, se eles os podem vender.
há sempre possibilidade de poupar e de se organizar e de arranjar. Por exemplo, houve uma época que tive muitos chuchus, centenas de chuchus no quintal e andei sempre. Eu adorava sumo de chuchu, ficava mesmo super, super bom. E portanto, isto a limões, também tive sempre praticamente limões, portanto, isto para dizer que em termos de organização e de preparação dos sumos, acaba por se focar um pouco na relação que temos com as pessoas à nossa volta, com a relação que temos com o nosso quintal, com aquilo que produzimos e com aquilo que é local e com aquilo que é fresco. Em relação ao orgânico, no que toca à certificação Organics, eu acabo por torcer um pouco o nariz no que toca ao mundo do orgânico, porque cabe-nos a nós, cabe ao produtor de se certificar de que o seu produto não levou sida, não levou herbicida, pesticida ou o que seja, não é? E portanto não é só porque há ali uma certificação de uma agência governamental que é orgânico. E isto pode ser manipulado de 30 mil maneiras. Se não tens controlo, não te preocupes. Agora, o que está a teu controlo faz para que haja uma limpeza dos produtos. Podemos fazer uma limpeza de vinagre com bicarbonato de sódio e limão. É perfeito para limpar as frutas e vegetais. Acabamos sempre por precisar de ajustar o nosso estilo de vida, o nosso trabalho à organização e à produção dos sumos. Eu tinha por hábito fazer os sumos de manhã e preservar os sumos no frigorífico para o resto do dia e gastar ali 1 hora, 2 horas, o que fosse, a fazer os sumos, a deixar tudo em pack para depois estar o dia todo produtivo e beber os sumos, não andar sempre constantemente a fazer. Fazia, limpava e estava feito uma vez. Não devemos beber muitos sumos em relação à preparação. A organização também acabei por me relembrar que não se deve beber muitos sumos antes de ir para a cama, porque depois vamos estar a acordar durante a noite para ir à casa de banho. Beber sumos ou não antes de se dormir vai acabar também por ser uma escolha pessoal, ser algo relativo. Uns vão ter mais fraqueza, uns vão ter mais necessidade de beber sumos antes de dormir, uns vão sentir muita fome antes de dormir e isso vai dificultar o sono. Eu pessoalmente acabei por escolher beber mais sumos à noite, não bebia antes de dormir, mas acabava sempre normalmente acabava por ir à casa de banho durante a noite e até foi bom porque eu acabava por ter uma conexão mais profunda com os sonhos e acabava por me relembrar dos sonhos. Quanto mais sumo bebermos, mais hidratados vamos estar, mais facilmente o corpo consegue eliminar e mais energia vai ter para eliminar, principalmente a placa mucoide, não é? Eu recomendo vidro para guardar os sumos, para preservar os sumos. Outra consideração a ter é encher o sumo até ao topo, ou seja, a abarrotar mesmo na garrafa para que não haja nenhum oxigênio lá dentro e assim o sumo conserva-se muito melhor. Exercício. Exercício físico. O exercício já abordei aqui um pouco, mas quero aqui aprofundar mais o tópico. O exercício físico é fundamental no sentido de preservar a massa muscular. Deve ser feito como queiramos, cada um tem a sua preferência. Uns podem gostar de andar, outros podem gostar de correr, outros podem gostar de dançar, outros podem gostar de saltar, nadar, tanto faz. Pelo menos 2, 3 vezes por semana, um exercício físico para estimular o sistema linfático, para ajudar o sistema digestivo e para preservar a massa muscular. O oxigênio do exercício físico vai também ser fundamental para a saúde mental, não é? E para a capacidade do corpo eliminar e estar ótimo no que toca à regeneração e à limpeza, porque o oxigênio vai para as células e vai distribuir os nutrientes e os minerais essenciais para as células que o corpo precisa. Os sumos devem ser bebidos durante o dia, podem ser bebidos no dia seguinte ou até mesmo passado 72 horas, mas preferencialmente beber fresco, fazer e beber, isso seria o ideal, não é? Mas não é conveniente. Portanto, se tiveres receio de posso fazer exercício, faço o ginásio, faço levanto de pesos, faço grandes maratonas, o que seja, energia não te vai te faltar. O único senão aqui é tens de beber mais quantidade de sumos, não é? Se vais suar, se vais gastar muito mais energia, o corpo vai acabar por precisar de mais quantidade de sumos, é só isso. E então, como é que sabemos se estamos limpos ou não? Mais uma vez, eu como falei anteriormente no vídeo, isto é uma questão de saber, de compreender, de contemplar, de analisar através das fezes,
o cheiro das fezes é completamente diferente. Tanto o cheiro como a forma das fezes acaba por ser totalmente diferente, principalmente em relação à placa mucoide. Quando começarmos a defecar apenas, a eliminar apenas o que colocamos de líquidos, as fezes vão ser completamente diferentes e vai ser fácil de saber e de entender que realmente o que estamos a soltar é simplesmente os líquidos, os sumos. E como eu disse anteriormente, como estamos muito mais leves, muito mais limpos, vai ser mais fácil ter este tipo de decisões importantes. E acaba por ser mágica esta jornada, as sincronicidades vão ser grandes, vão ser muitas, e portanto eu tenho a certeza que vai ser fácil de saber se estás limpo ou não. Se quiseres ter acesso ao e-book, ao livro que eu criei, que basicamente é o protocolo completo em formato de texto, em formato de livro, tintim por tintim, para te acompanhar durante os jejuns de sumos prolongados. Se quiseres ter acesso, basta enviar-me mensagem privada no Instagram ou simplesmente aderir à comunidade do Facebook que eu criei, a comunidade de jejum e detox do Facebook. Se precisares de ser acompanhado para fazer um jejum de sumos, se precisares de ajuda para reverter cancro, para reverter uma doença crónica, para reverter qualquer que seja um problema de saúde em específico que queiras, ou para simplesmente para incorporar um estilo alimentar mais saudável, deixo sempre aqui na descrição o link para agendar uma chamada, estás à vontade. E é isso. Valeu, agradecido.